Oi, família, como vai? Tudo bem? Quero que hoje, mais uma vez, a nossa oportunidade seja aproveitada para crescermos juntos, para ficarmos juntos e termos paz em meio à aflição, em termos aprendizado quando nos faltar o que fazer, como dizer, o que ser. Neste momento, a nossa proposta é que você fique muito à vontade aqui no consultório de família. Lembrando a você que há alguma coisa que muito nos adoece, é a expectativa de sermos felizes todos os dias. E é preciso termos consciência de que, no mundo em que vivemos, é impossível sermos felizes 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente. Isso é alguma coisa que tem corroído a muitas pessoas, que tem deixado a muitas pessoas mais tristes do que esperançosas, porque elas procuram essa condição de uma felicidade que não existe como pintam, como parece, como a gente às vezes é levado a crer que ela existe em nossos dias. Em muitas situações nós seremos pegos de surpresas. E nós seremos pegos de surpresas e o que faremos? Se nós estivermos sempre naquela expectativa de uma felicidade que não acaba nunca e que todos os dias, quando nós não a encontrarmos, nós cairemos no fundo do poço, numa angústia, quase que como pensando, sou o único que não sou feliz, sou o único que não vive um casamento feliz, sou o único que não tem uma experiência de vida feliz, todos os outros são felizes, menos eu. Nós somos tentados a pensar assim quando tantas vezes olhamos a vida dos outros, que parecem bonita nas redes sociais, nas fotos, nos vídeos, parece que elas estão sempre ligadas no 220, prontas para viver qualquer que seja a experiência. E nós olhamos para as nossas angústias e pensamos, meu Deus, então parece que eu sou muito incompetente para viver, parece que eu sou incompetente para essa experiência de vida. E então você começa a se ressentir. Parece que todo mundo perdoa, parece que todo mundo é bonito, parece que todo mundo está feliz, parece que todo mundo não perdeu nada na vida. Só você. Mas isso não é verdade. E hoje, no nosso encontro, queremos trazer a você a realidade outra vez, te fazendo sair deste lugar da realidade também tão dura, porque a outra ponta que nos faz, é o outro extremo que nos faz adoecer terrivelmente. Esta de sermos felizes o tempo inteiro e que não é possível ser, e a outro extremo de que a vida é tão dura e a vida é tão difícil e nós passamos por tão grandes aflições que então só me resta me acomodar nessa realidade, aceitar essa dor e essa agonia e não há o que fazer. Nós queremos caminhar com você para o entendimento de que nem prostrado na dor, na agonia e na aflição, e nem também obcecado nessa tal felicidade, mas ter os pés no chão e na mente uma confiança em Deus, os olhos olhando para o alto, de onde nos vem o socorro, para nos dar o trilho certo, o prumo certo, para sabermos lidar com as tristezas e com as alegrias também. Vamos ficar juntos no programa de hoje em busca de esperança em meio à aflição. E eu quero você aqui comigo, contando de você, se for o seu desejo, e também interagindo com a nossa história de hoje. Hoje nós escolhemos trazer uma mãe. Deus escolheu que hoje estivesse aqui no programa de hoje uma mãe que vai contar de uma experiência muito dolorosa, de um acidente que pegou a família de surpresa e, como sempre, aquela pergunta que vem, por que, meu Deus? E a segunda pergunta que deve vir é, e agora? O que eu vou fazer? Então, vamos a essa experiência e aprendendo com ela. Marley, muito bom recebê-la aqui, prazer recebê-la no nosso programa. Como você está hoje? Estou bem, apreensiva, com sinceridade, mas Deus vai agir. E é para isso que eu vim aqui. Marley, ela não é uma mulher de falar e que teria pensado em estar no Não. programa de televisão contando a sua história, mas no momento de grande dor ela deu um significado a esta dor e você vai conhecer um pouco mais dessa história aqui com a gente. Marley, o que aconteceu com você e a sua família no mês de janeiro deste ano 2018? 2018 começou para a gente bem atribulado. Estávamos com a nossa família em Brasília, fomos para lá porque meu sogro já estava há algum tempo hospitalizado. E fomos, todos os filhos do meu sogro, reunidos ali, porque
era como se fosse uma espécie de despedida ao meu sogro. Mas, infelizmente, outra fatalidade aconteceu. O meu cunhado foi acometido de um ataque cardíaco súbito e faleceu no sábado à noite. Foi um abalo que ninguém esperava. Ficamos ali, meu esposo fez o culto fúnebre do próprio irmão, meu filho Brenner dando total apoio, foi o cerimonial do culto fúnebre. E resolvemos então retornar para casa em Sorocaba na quinta-feira pela manhã. Estava uma viagem tranquila, pois estávamos em meio a férias. Viemos tranquilamente, mas ao chegar no estado de São Paulo, pegamos muita chuva. E por altura da região de Ribeirão Preto, acidente a gente não explica, mas foi assim do nada. Eu estava meio que sonolenta, cochilando. Eu só vi que o carro deu uma desestabilizada. E quando eu assustei e gritei, né, amor, por favor, controla esse carro. E aí já a gente não se vê mais nada, né? Aí o carro capotou, a gente acha que, sim, que deu uma aquaplanagem, né? E deu a capotada. E meus filhos no banco de trás, né, o Brenner e a Lise. O Brenner estava dormindo no colo da Lise. Eu só escutei a Lise clamar, Brenner, Brenner. Depois não ouvi mais nada. Foi tudo tão rápido. E ao a gente conseguir sair do carro, pude perceber que os dois estavam desacordados. Então nós estamos falando de uma família que acaba de sair do velório, de um dos tios dos seus filhos. E o tio faleceu praticamente nos braços do Brenner e da Lise, que eles estavam na casa dele, iam passar a noite lá. Enquanto isso, seu sogro ainda estava no hospital? Sim, no hospital. Esse final de semana. Vocês voltam para casa, ainda administrando aquela dor, ainda administrando que a família estava passando por um momento muito difícil, mas estavam juntos como família, você, seu marido e os seus 2 filhos no banco de trás do carro. No caso, o Brenner e a Lise, os 2 irmãos. Os seus 2 irmãos muito apegados um ao outro, muito amigos. Ele tirava o cinto, deitava no colo dela e dormia. Outra vez ela fazia a mesma coisa. E foi no momento em que ele estava deitado no colo dela, sem o cinto de segurança, que o acidente aconteceu. Exato. E então o que acontece com o Brenner e faleceu. Com a Lise? O Brenner, acho que deve ter batido a cabeça em primeira instância, né? Então acredito que ele realmente faleceu dormindo. Quando conseguimos tirá-lo do carro, que eles ficaram dentro do carro, nenhum de nós saíram para fora do carro. E quando nós conseguimos tirá-los, eu percebi que eles estavam desacordados. Eu clamava, gritava por Brenner, Lise, e não obtinha resposta. E eu comecei a chorar, então, gritar e clamar a Deus. E meu esposo disse, amor, calma, porque eles estão respirando. E meu esposo começou a fazer massagem na Lise, porque ela aparentemente parecia que estava em estado pior. E com muito esforço ela conseguiu respirar, aquela respiração profunda. E aí me aliviou, só que o Brenner respirava, mas a gente via que era uma respiração assim, bem fraca. Aí logo o socorro chegou, né? Uma médica que passou, a doutora Deise, até agradeço ela aqui em público. Ela é uma médica pediátrica, pegou a veia da Lise de primeira, que a veia da Lise é muito difícil de pegar, é uma veia que só pega com injeção infantil. Ela pegou de primeira e ela preferiu acompanhar a Lise. Eu acho que ela já sabia que o Brenner estava em estado grave. Ela acompanhou a Lise, então, para o hospital. Os médicos da ambulância queriam levar a Lise para Cravinhos, que era a cidade mais próxima que Ribeirão. Mas ela insistiu, foi por Deus, leve ela para Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, que era onde ela ia ter todos os recursos que ela iria precisar. A Lise deu entrada no hospital praticamente morta, tida como morta. E Deus devolveu a vida de minha filha. Não tive o mesmo prazer do milagre com meu filho, um milagre que a gente quer ver, né? Mas eu acredito que Deus operou e está operando outros milagres. Não foi devolvendo a vida dele agora para mim, mas eu tenho a plena certeza que ele vai devolver meu filho.
Amém. quando ele voltar. Amém. Fiquei abalada, demos entrada no hospital, meus filhos foram cada um para uma direção, meu marido e eu fomos juntos para o mesmo hospital. Tivemos só esfoliações. E ali no hospital a gente doidos para querer sair, para poder ir atrás dos filhos, mas não podíamos, os médicos não nos liberavam. E ficamos ali orando, só clamando a Deus pela vida dos meus filhos. Mas logo percebemos que as pessoas estavam escondendo a notícia do Brenner. Só davam a notícia da Lise. Não, a Lise já entrou em cirurgia, ela já está sendo socorrida, está tudo bem com a Lise. Mas e o Brenner? Ninguém dava a notícia do Brenner. Ainda não sabemos onde ele está, acho que ele foi para outro hospital. E eu clamei para Deus e disse, amor, eu estou com medo. E ele falou, eu também. Então, quando chegou a notícia do falecimento do Brenner, eu perdi o chão totalmente. Eu clamei a Deus e disse, Deus, por quê? O Senhor não chamou o Brenner para ser um missionário? Ele fez prova contigo, Senhor, e você respondeu. Ele queria ser um pastor. Ele queria servir a Deus como já servia. O Brenner tinha o dom da palavra, tinha o dom do aconselhamento, tinha o dom de amar as pessoas. E eu não entendia o porquê. E fiquei ali perguntando, Senhor, por quê? Por quê? E essa resposta eu ainda não tenho. Mas eu sei que Deus tem os melhores propósitos para cada um de nós. Vale dizer que cada experiência de dor na vida humana é extremamente particular. Mas acontece alguma coisa muito especial quando nós paramos para ouvir sobre a dor do outro. Nós somos tocados profundamente, quase que sentindo junto a dor do outro. E quando isso não acontece, quando não há empatia entre nós, nós estaremos então falando de algum quadro muito grave, de algum tipo de transtorno que nos impede de sentir, de perceber aquilo que tem de mais humano em nós. Ao receber a Marley aqui no programa e deixar que ela conte essa história e ouvir esta história, é com a intenção de fazer com que muitas pessoas que estão passando por dores terríveis, acompanhadas de um desejo de pôr fim, inclusive, à própria vida, acompanhada de um sofrimento tão grande que a joga no fundo de uma cama, no fundo de poço, de uma tristeza absurda que se desdobra num adoecimento emocional e mental, como uma depressão, um pânico, um medo enorme de viver, como também um medo enorme de experimentar, enfrentar a dor. Eu não sei qual é a sua dor, nós não sabemos, mas eu espero que você consiga experimentar pelo menos aquilo que é o nosso desejo que você experimente. Você não está sozinho na sua dor. Você não está sozinho na sua dor. E ao ouvir você, Marley, dizer, eu não sei e nós não sabemos também. Eu também sou mãe que perdi uma filha. Mas a sua história, que é ligada a um filho que já estava com seus 21 anos de idade, que já tinha escolhido o caminho que ele queria seguir por sentir-se chamado por Deus para ser um pastor. E você diz assim, eu não entendo porquê, mas eu sei que Deus tem propósitos. Nós só precisamos lembrar que Deus não tem propósito com a morte. Mas Deus tem propósito em nos mostrar, até mesmo quando a morte bate a porta, que Ele é mais, que há algo mais, que nós não podemos nos acomodar ou nos sucumbir à dor, mesmo em frente a uma dor tão terrível e dilacerante como é a dor de perder um filho. Talvez, Marley, nós estejamos falando hoje para mulheres que perderam o marido. Com certeza. Nem mesmo para a morte, mas um divórcio e tem a sua dor. Perdeu um filho para as drogas, perdeu um filho para a vida do crime, perdeu um parente, um amigo, um marido que perdeu sua mulher, um homem que perdeu seus filhos, alguém que está quase que perdendo o sentido da vida. Então, vamos nos unir em torno dessa experiência. A vida não é fácil. Não temos respostas para tudo, mas é preciso prosseguir com fé. Até mesmo a ciência tem mostrado que a fé nos dá suporte nos momentos mais difíceis da vida e nos momentos bons também.
Mas a hora que nós mais precisamos é quando a dor é tão intensa que quase pensamos em dar fim à própria vida. A fé em Deus nos sustenta e nos chama de novo para dar significado à experiência de viver. E a Marley tem feito isso, e você já vai saber. O Brenner, estudante de teologia, morre. A Lise sobrevive. Você enterra seu filho, o que é a lógica Deixando a Lise no hospital. incomum, deixando a Lise no hospital. Meu Deus, o que foi ter a sua filha correndo risco de vida ainda no hospital e enterrando seu filho, Marley? Foi uma sensação horrível. Quando meu marido e eu saímos do hospital, nós falamos, e agora? Vamos deixar nossa filha aqui? Porque até então a gente não sabia o estado, nem os médicos sabiam. Fizeram a cirurgia emergencial, mas ela ainda estava sedada. Então ela não tinha tido ainda nenhuma reação, se iria ficar com alguma sequela, em que estado ela ficaria. Então a gente saiu de lá totalmente no escuro, sem saber o que iria acontecer com ela, realmente com a sensação de correndo risco de vida. E agora você sai, deixa a sua filha ali para ter que sepultar o filho. Foi difícil. Muito difícil. A Lise não viu o irmão. Ela não viu. Ela não foi, né? Estava totalmente sedada, Não. inconsciente. E não dava para esperar, vocês fizeram velório, enterraram Brenner, Sim. e enquanto isso ela continuava, permanecia Na UTI. inconsciente na UTI. Então fizemos o sepultamento do Brenner e ali mesmo no culto fúnebre, antes de fazer o sermão, o meu esposo pediu para que todos os pastores que estivessem ali presentes viessem até o altar. E que ele pediria que todos intercedessem por nossa filha. E naquele momento da oração intercessória, com a imposição de mão de todos os pastores, tinham mais de, não sei, uns 70 pastores, muito. E ali clamamos a Deus. E no momento da oração, a minha filha acordou lá na UTI. Ela acordou, mas não foi um acordar de abrir olhos. Foi um acordar desesperador, se debatendo toda, chutando todo mundo, tirou todos os aparelhos que estavam nela e os médicos então ficaram sem entender. Chamou a minha sobrinha que estava lá acompanhando e falou, olha, não entendemos. Pelo jeito ela não vai ficar com sequela nenhuma. Então naquele momento ela deu o seu sinal de vida e de vida mesmo, que foi uma obra, um milagre dirigido por Deus. E dali, então, fomos sepultar o Brenner, fomos ao cemitério, e deixando ali meu filho sepultado, meu esposo recebe a ligação, corre para Ribeirão Preto, porque a Lise está chamando por vocês. Então, não tivemos tempo nem de chorar pelo luto do meu filho. Às vezes eu penso que Deus nos poupou dessa dor, de sofrer ali o luto, de chorar, porque tínhamos que correr para atender a nossa filha. Foi em questão de minutos mesmo, sepultamos o Brenner e já corremos para o aeroporto para atender a nossa filha que chamava por nós. Nós estamos falando de uma família pastoral. Marley é casada com o pastor Novaes, o seu filho fazia teologia para ser um pastor. Nós estamos falando de um funeral onde estava ali presente um número enorme de pastores, uma igreja cheia, cristãos vivendo aquele momento unidos, mas havia uma esperança e há sempre uma esperança costurando tudo isso. A esperança da ressurreição. Quando nós nos apegamos a uma fé em Cristo, quando nós nos apegamos a Deus, há uma esperança que costura até a nossa dor, que pega os retalhos do que sobram de um coração rasgado num momento como estes, pai, mãe, amigos, familiares, todos envolvidos. O seu sogro ainda estava no hospital? Ainda. Faleceu depois de 3 meses, um mês após o Brenner. Então, meu esposo e eu também, né, recebemos 3 baques dentro de 3 meses. Meu esposo perdeu o pai,
seguida perdeu o irmão primeiro, em seguida o filho, depois o pai. Então a gente precisa da esperança. Sabe, você que está aí depressivo, você que está muito mal e talvez nem saiba exatamente o porquê, mas motivos existem. Às vezes a gente não sabe nem encontrar, mas existem. Eles têm essa história para contar, mas histórias nossas, todos nós temos. Às vezes não conseguimos identificar o motivo da angústia que te levou a uma depressão, a um estado de adoecimento emocional tão grave. Talvez você não consiga entender por que você tem sentido vontade até de morrer, de acabar com a própria vida. Eu quero te fazer pensar, nós queremos te fazer pensar em Deus e ter esperança em Deus. É só isso que sustenta numa hora como estas, crer em Deus. Nós não estamos falando de uma família que estava por aí, foi pega de surpresa. Estamos falando de uma família pastoral, de alguém de uma família que estava envolvida com servir a Deus e ainda assim foi tomada de tão grande dor, uma família inteira. A morte não poupa ninguém. Acomete aqueles que têm fé e aqueles que também não têm. Aqueles que estão envolvidos com a fé e aqueles que não estão. Mas a fé precisa fazer diferença para nós. Crer em Deus precisa fazer a diferença. O Evangelho de Jesus Cristo, aquele que passou pela morte, passa pela cruz, passa pelo túmulo e ressuscita, precisa ser o nosso Evangelho vivo. O que sustenta essa família é a fé, não é a resposta do porquê, porque essa resposta não vem agora. Somente a compreensão de que nós estamos vivendo o que chamamos de grande conflito. E num grande conflito, numa terrível batalha, os bons soldados, os soldados que estão no exército em combate, também podem cair no combate com o exército daquele que confronta, daquele que veio para matar, roubar e destruir. E aí, a Lise é recuperada, Lise hoje voltou às aulas. Sim, voltou à sua rotina de estudos. Rotina, mas a muito custo. A muito custo. Ela tem as batalhas dela também. Não é fácil perder um irmão na flor da juventude. Ainda mais do tipo de relacionamento que eles tinham. Era um irmão, mas não era qualquer irmão. Era um irmão que era o apoio dela. Era o confidente, era o amigo, era o pastor, porque ela chamava de meu pastor também. Então, ela perdeu essa companhia. Então, não é fácil. Eu olho para ela e sinto dor no coração pela tão grande perda. Mas, Lise, certamente você é um consolo de Deus, um carinho de Deus para a vida, para a família. Certamente você foi agraciada pela experiência de permanecer para testemunhar que em meio à aflição ainda pode ressurgir essa esperança e você ainda há de continuar testemunhando de tudo que experimentou, mas sobretudo da fé que tem te sustentado, a ti e a tua família. Você é um carinho de Deus para os que ficaram em luto, apesar de uma dor tremenda que só você saberia dizer ou sabe dizer o quanto ela pega o seu coração. Mas você sabe em quem temos crido. Você sabe que o Deus a quem servimos é um Deus que já tem declarado para nós o que está na última página da Bíblia Sagrada. Não mais dor, não mais morte, não mais tristeza, nunca mais separação. Aguenta firme, amiga. É só mais um tempo, não é, Marley? Sim. Essa hora vai chegar. Graças a Deus. A Valdirene está dizendo assim, eu assisti o funeral do Brenner e foi lindo ver como a dor da morte não traz desespero. O bonito não é a morte, mas é a ausência do desespero frente à morte. Isso faz o inferno estremecer. Certamente o inferno estremece por não saber explicar como nós conseguimos ainda lidar com tamanha dor e ainda manter a fé firme em Jesus Cristo. E ela diz, ver a dor da morte que não traz desespero sobre a vida daqueles que creem no Senhor. Um abraço para você, Valdirene. Você me dizia, Marley, que o Brenner havia
decidido ser pastor porque ele sentiu-se chamado para ser pastor. Isso. Ele, desde criança, ele dizia ser pastor. E gostava de falar, relacionar com as pessoas, desde muito pequeno, e testemunhar. E ele, então, chegou o momento de se decidir mesmo, né, de fazer o vestibular. E ele, então, estudava no ensino médio, no IASP, e já estava no 3º ano, isso era mês de setembro. Ele veio para casa passar o final de semana, que era um feriado prolongado. Meu esposo, Genival, não ficava perguntando muito sobre o que ele queria fazer, mas eu ficava preocupada, porque eu queria ver a decisão dele exatamente, né? E eu sempre puxava esse assunto. Brenner, já decidiu o que você vai fazer de vestibular? Está na hora de fazer as inscrições. Aí ele me disse assim, bem sério, mamãe, eu quero fazer teologia. Mas eu não quero fazer só por fazer, não é porque eu quero sentir o chamado, eu quero que Deus me chame, eu quero sentir, eu ainda não senti o chamado. Eu preciso sentir, não quero fazer só por fazer. E eu disse, tá bem, filho, então você vai voltar para o IASP e durante essa semana você vai fazer prova de Deus. Levante de madrugada, ore e clame que Deus vai te dar resposta. E assim ele fez. E Deus deu resposta. Deu. Nós vamos fazer uma pausa e aí na volta nós queremos até mostrar uma foto, uma imagem do Brenner, para que vocês saibam de quem estamos falando especialmente, e que morreu aos 21 anos de idade. Mas o que essa mãe tem feito com essa dor? Somente contar? Será que a Marley foi escolhida para estar aqui hoje? Digo que não fui eu quem a escolheu, depois até falo melhor sobre isso. Digo porque para dar significado a essa experiência de você estar aqui sozinha, seu marido não pôde vir, a Lise não está aqui com você, então não é fácil para você estar aqui, mas ela aceitou esse convite, por isso que eu digo que não fui eu quem te chamou, mas eu creio que foi Deus quem nos fez vir a esse momento. E o que ela tem feito? É só contar? É só dizer do seu drama, da sua dor em família? Como que ela tem feito para ir além da dor? É bem rapidinho. Fica aqui com a gente. Juntos nós aprendemos, juntos nos consolamos e juntos somos agraciados especialmente pela presença de Deus. Até já.